Vivemos em uma era em que a informação se propaga na velocidade da luz, moldando opiniões e influenciando decisões cruciais. No entanto, essa enxurrada de dados também trouxe consigo um lado obscuro: a proliferação da desinformação. A desinformação, como um vírus digital, se espalha pelas redes sociais, corroendo o tecido da verdade e minando a confiança nas instituições. A decisão da Meta, a empresa por trás do Facebook e Instagram, de encerrar seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos, marca um momento crucial nessa batalha global. A medida, justificada pela empresa como uma forma de priorizar outros recursos, desencadeou um debate acalorado sobre o papel das gigantes da tecnologia na moderação de conteúdo e no combate à desinformação. Para os críticos, a decisão da Meta representa um passo atrás perigoso, abrindo caminho para a disseminação desenfreada de conteúdo falso e enganoso. Eles argumentam que a checagem independente de fatos é crucial para ajudar os usuários a navegar no complexo mundo online e formar opiniões informadas. A decisão da Meta tem implicações profundas, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Em uma era de hiperconectividade, as decisões tomadas no Vale do Silício reverberam globalmente, moldando o cenário da informação em escala planetária. A decisão da Meta de encerrar seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos, anunciada no final de 2024, marcou o fim de uma era na luta contra a desinformação online. Este movimento surpreendeu muitos, considerando o papel crucial que a checagem de fatos desempenhou nos últimos anos. O programa, lançado em 2016, em resposta à crescente preocupação com o impacto das notícias falsas nas eleições presidenciais americanas, consistia em uma parceria com organizações independentes de checagem de fatos. Essas parcerias foram vistas como um passo importante para garantir a integridade das informações compartilhadas na plataforma. Essas organizações, que atuavam como verificadores de fatos terceirizados, eram responsáveis por analisar a veracidade de conteúdo publicado na plataforma, sinalizando postagens falsas ou enganosas. O trabalho desses verificadores era essencial para manter a confiança dos usuários na plataforma. Quando um conteúdo era classificado como falso ou enganoso, a Meta tomava medidas para reduzir sua visibilidade, como exibir um aviso aos usuários antes que eles compartilhassem a postagem ou remover o conteúdo da plataforma em casos extremos. Essas ações ajudavam a limitar a propagação de desinformação. A Meta justificou o fim do programa alegando que a checagem de fatos por terceiros não era mais a maneira mais eficaz de combater a desinformação online. A empresa destacou a necessidade de evoluir suas estratégias para enfrentar novos desafios. A empresa argumentou que o programa era caro, complexo de gerenciar e que tinha um impacto limitado na redução da disseminação de conteúdo falso. Além disso, a Meta mencionou que os custos operacionais estavam se tornando insustentáveis. Além disso, a Meta afirmou que estava investindo em outras ferramentas e estratégias para combater a desinformação, como inteligência artificial para identificar e remover contas falsas e sistemas de aprendizado de máquina para detectar e sinalizar conteúdo enganoso. Essas novas tecnologias prometem ser mais eficientes e escaláveis. No entanto, a decisão da Meta foi recebida com ceticismo por especialistas em desinformação e defensores da liberdade de imprensa. Muitos questionaram se as novas abordagens seriam realmente eficazes. Críticos argumentaram que a checagem independente de fatos era uma ferramenta essencial para combater a desinformação online, pois ajudava a fornecer aos usuários contexto e informações confiáveis sobre tópicos importantes. Sem essa camada de verificação, a confiança nas informações online poderia diminuir. Eles alertaram que a decisão da Meta poderia levar a um aumento na disseminação de conteúdo falso e enganoso, especialmente em relação a eleições, saúde pública e outros temas sensíveis.
A preocupação é que, sem uma checagem rigorosa, a desinformação possa se espalhar ainda mais rapidamente. A notícia do fim do programa de checagem de fatos da Meta foi recebida com entusiasmo por figuras da direita americana, que há muito acusam as empresas de tecnologia de censura e viés contra suas opiniões. Para muitos, essa decisão foi vista como uma vitória significativa na luta pela liberdade de expressão nas plataformas digitais. Donald Trump, que teve inúmeras postagens sinalizadas como falsas ou enganosas durante seu mandato como presidente e após deixar o cargo, celebrou a decisão da Meta como uma vitória contra a censura das Big Techs. Ele argumentou que essa era uma prova de que as empresas de tecnologia estavam finalmente reconhecendo seus erros. Em um comunicado publicado em sua própria plataforma de mídia social, a Truth Social, Trump afirmou que a Meta havia finalmente cedido à pressão e admitido o que todos sabiam o tempo todo, que estavam censurando vozes conservadoras. Ele destacou que essa era uma vitória não apenas para ele, mas para todos os que defendem a liberdade de expressão. Ele também pediu a outras empresas de mídia social que seguissem o exemplo da Meta e parassem de silenciar vozes conservadoras. Trump enfatizou a importância de um ambiente digital onde todas as opiniões possam ser expressas livremente, sem medo de censura. A reação de Trump ecoou entre outros políticos e comentaristas conservadores, que há muito acusam as empresas de tecnologia de Silicon Valley de terem um viés liberal e de usar seu poder para suprimir vozes conservadoras. Eles veem essa decisão como um passo na direção certa. Eles argumentam que as plataformas de mídia social censuram conteúdo conservador, suspendem contas de usuários conservadores e manipulam algoritmos para limitar o alcance de publicações e personalidades conservadoras. Para esses críticos, a decisão da Meta é um reconhecimento tardio, mas bem-vindo, das falhas em seu sistema de moderação. A decisão da Meta de encerrar seu programa de checagem de fatos alimentou essas alegações, com muitos conservadores interpretando a medida como uma evidência de que as Big Techs estavam recuando em seus esforços para censurar conteúdo conservador. Para eles, é um sinal de que a luta pela liberdade de expressão nas redes sociais está longe de terminar. No Brasil, país que tem enfrentado desafios significativos em relação à disseminação de desinformação online, a decisão da Meta de encerrar seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos foi recebida com preocupação por autoridades, especialistas e defensores da democracia. Eles temem que essa decisão possa ter repercussões globais. O Brasil tem sido um campo fértil para a proliferação de notícias falsas e informações enganosas, impulsionada por um cenário político polarizado, altos níveis de penetração da internet e o uso disseminado de plataformas de mídia social. Essas plataformas têm sido usadas para espalhar desinformação rapidamente. A desinformação tem tido um impacto tangível na sociedade brasileira, influenciando eleições, minando a confiança nas instituições e alimentando tensões sociais. Durante as eleições presidenciais de 2018, por exemplo, o país testemunhou uma enxurrada de notícias falsas e desinformação, espalhando-se rapidamente pelas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. A velocidade e o alcance dessas mensagens foram impressionantes. Essa onda de desinformação teve como alvo candidatos, partidos políticos e instituições democráticas, semeando dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral e exacerbando a polarização política. Diante desse cenário, a decisão da Meta de encerrar seu programa de checagem de fatos nos Estados Unidos gerou temores de que a empresa pudesse adotar uma postura semelhante no Brasil, abrindo caminho para uma nova onda de desinformação. A preocupação é que, sem a checagem de fatos, a desinformação se espalhe ainda mais rapidamente. Autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes
do Supremo Tribunal Federal, STF, expressaram publicamente suas preocupações sobre o impacto da decisão da Meta. Moraes, que tem liderado investigações sobre a disseminação de notícias falsas e discursos de ódio online no Brasil, alertou que a medida da Meta poderia ter consequências desastrosas para a democracia brasileira. Ele enfatizou a necessidade de vigilância contínua e de medidas proativas para combater a desinformação. Por favor, compartilhe este vídeo, dê um like e se inscreva no canal para mais atualizações.